Como configurar o plano de contas. Vá até financeiro, gestão financeira, plano de contas. Nós temos aqui duas categorias que já vem pré-configurada. Alguns aí vai ter um pouquinho mais, caso você queira apagar e começar do zero e configurar de acordo com a tua empresa, você faça isso. Então, nesse caso aqui, receitas diversas não pode ser excluído do sistema, faz parte interna do sistema. Eu vou desmarcar aqui essa opção de apresentar, né? Vou deixar desativada. Vou cadastrar aqui receitas de vendas. Então, o primeiro grupo que eu vou configurar aqui vai ser receitas de vendas. Vou deixar aqui sem categoria PAI, porque é a primeira, e o tipo aqui eu posso selecionar se é despesa ou receita. Como é uma receita, vou selecionar o tipo receitas, vou deixar aqui apresentar no DRE e também ativo. O código contábil, ele é um pouquinho mais complexo, então vai depender de ajuda de um contador, ou caso você tenha conhecimento contábil. Caso você queira um plano de contas mais simples, então deixe sem nada e apenas salve. Então veja que agora eu tenho receita de vendas. Eu posso ter aqui dois tipos de receitas de vendas que eu posso colocar abaixo dela. Então eu vou criar aqui receitas de produtos, né? Produtos. Que eu posso colocar aqui abaixo agora da receita de vendas, que vai ser a categoria PAI. E posso salvar. Veja que agora eu tenho o primeiro nível e o segundo nível. E eu posso também criar agora receitas de serviços. Pessoal, lembrando que você pode configurar da melhor forma que você considerar para a tua empresa, tá? Então aqui eu vou receita de vendas, vai ser uma receita de vendas de serviço. Ó, ele não pegou aqui, ó, receita de vendas de serviço, ficou abaixo. Ficou 100, então vamos voltar aqui, vou pôr aqui, ó, receita de vendas, salvar, veja que agora os dois estão abaixo de receita de vendas, então eu tenho venda de produtos e venda de serviços. Eu posso deixar essas diversas aqui para usar para outra finalidade, posso criar outros tipos de receitas aqui, por exemplo, como receitas financeiras, né? Eu posso ter aqui receitas financeiras. E aqui eu deixo como receitas e salvo. E abaixo de receitas financeiras eu posso ter aqui juros recebidos. Eu estou mais exemplificando, tá? Mas você configure aí da forma que você achar melhor. Então aqui eu posso ter várias aqui receitas e as mesmas coisas para as despesas. Então, na categoria de despesa, eu posso estar configurando aqui fornecedores. Então, eu vou colocar como despesa PAI. Então, vai ficar aqui apenas fornecedores. Posso criar aqui uma categoria, por exemplo, de plano de contas de aluguel. Ou eu posso fazer diferente. Eu posso criar aqui despesas operacionais. E aí, tudo abaixo de despesas operacionais, por exemplo, então tudo que eu preciso para operar na minha empresa, o que eu preciso? Eu preciso pagar o aluguel. Então vou colocar aqui o aluguel. E vou colocar aqui que vai ser despesas operacionais. Salvo. E veja que agora, expandindo aqui a caixa de despesa, eu tenho o aluguel debaixo de despesas operacionais. O que mais eu tenho de despesas operacionais? O que eu preciso? Eu preciso de despesas operacionais aqui, a energia. Energia, né? Então aqui vai ser uma despesa operacional. E também, veja que ficou abaixo. Mas dentro de energia, eu tenho mais energias. Eu tenho energia elétrica, eu tenho energia gás e eu tenho energia solar. Então posso criar aqui, ó, por exemplo, a energia elétrica. Eu posso colocar aqui debaixo de energia.
Eu posso criar uma outra categoria chamada gás, também colocar aqui debaixo de energia. E veja como ficou. Agora eu tenho a despesa operacional, eu tenho o aluguel e dentro de energia eu tenho elétrica e gás. Posso colocar solar também. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Outra coisa que eu preciso para operar dentro da minha empresa operacional são as despesas com funcionários. Sem funcionário eu não trabalho, então é uma despesa operacional. Então eu posso vir aqui e colocar aqui despesa com funcionários. Posso colocar ela aqui debaixo da categoria de despesas operacionais. E dentro de funcionários eu posso colocar aqui salários. Colocar aqui debaixo de funcionários. Só que mesmo assim, eu tenho que, para salários, eu tenho alguns encargos, né, como fundo de garantia. Então, posso pôr aqui o FGTS. E aí, onde eu vou colocar o FGTS? Ele é referente a salário, né? Então, eu vou colocar aqui, referente a salário. Ou você pode pôr funcionário do jeito que você achar melhor. E aí, você vai subcategorizando aqui todos os seus planos de contas, tá? Então, essa aqui é uma forma simples de fazer o seu plano de contas, de deixar tudo organizado, tá joia? E você depois, com essas operações aqui, eu vou fazer de forma manual para que você veja alguns relatórios. Então aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos criar duas contas. Eu vou criar uma conta de receita, vou criar aqui, deixa eu pegar aqui um cliente Isotec. Cliente Isotec. Vou pôr aqui teste, receitas. Vou colocar aqui um valor de R$150. A data de criação foi hoje, o vencimento aqui, ó, dezembro, nós estamos, né? Vou colocar aqui que o vencimento é dia 20. O número do documento, eu vou pôr o número 1. Posso colocar algumas, quando você vai colocar de forma manual, eu vou dar um exemplo para você que eu gosto muito. Que é a data, por exemplo, hoje é dia 18/12/2025, então eu costumo colocar 2025/12/18. E se eu tiver um mesmo documento na mesma data, eu posso colocar um A na frente, ou B, né? Mas aí fica a seu critério. Vou selecionar a categoria, vamos supor que foi uma venda de um serviço, né? Então, receita de serviço. Eu recebi? Sim, vou colocar aqui que eu recebi, tá? Foi recebido. Vou salvar. E agora eu vou criar uma situação de despesa, para ficar fácil o entendimento. Então eu vou vir aqui em financeiro, despesas, cadastro de despesas. Vou colocar aqui, deixar a conta caixa, tenho duas contas aqui, mas eu vou selecionar que foi pago em dinheiro, a conta caixa. E vou colocar aqui que foi pro, deixa eu ver se tem aqui, Pinguim. Eu fiz um pagamento de mercadorias. No valor de R$480. R$480. Vou colocar aqui o documento 2025 12/18A. Categoria, vou colocar aqui que foi pago para ele o aluguel. E vou marcar aqui como pago. Veja que agora, se eu vier aqui em documentos, eu tenho algumas opções aqui, ó. Eu tenho documentos relatórios. E aí eu posso tirar um relatório. Deixa eu ver, financeiro, relatórios. Financeiro, relatórios. Eu venho aqui, ó, despesas por categoria ou receitas por categoria. Então eu vou tirar um relatório de despesas por categoria. Vamos pegar aqui o mês de dezembro, que é o mês que nós criamos aquelas contas, né? Então, do dia 1º até o dia 31 de dezembro. Aqui eu posso fazer um filtro desse relatório de todas as despesas, sendo elas pagas ou não. Mas nesse caso aqui eu vou deixar de ambas, tá? Eu posso também, quando eu tenho muitas movimentações já de despesa, dentro de uma própria categoria, por exemplo, salário, fiz pagamento para fulano, beltrano, ciclano,
E aí você tem muitas e quer tirar uma detalhada, então você seleciona qual é a categoria que você quer. Nesse caso aqui, você pode agrupar elas, né, por o tipo de categoria. Eu vou deixar não por enquanto. E trazer categorias filhas, que é o nosso caso, né? Então eu vou deixar aqui. A gente criou várias categorias filhos ali. E aqui eu posso ordenar por data do pagamento, ou seja, eu quero que qual foi a data que foi pago, né? Então, dentro daquele período que eu escolhi. Então vou selecionar aqui. Eu posso selecionar o PDF para que eu possa imprimir, mas nesse caso eu quero somente visualizar na tela. Perdão, estou sem água aqui do lado, aqui estou com a boca seca. Então vou gerar um relatório e veja aqui, ó. Então eu tenho aqui algumas movimentações. Então como eu tirei um relatório de despesas, então veja que aqui eu tenho algumas movimentações, provavelmente algum histórico aí no sistema, né? Então teve uma movimentação de caixa de R$50 e teve o aluguel aqui. Então ele já me deu aqui, ó, por categoria, que eu tive aqui o aluguel no valor de 480. Pessoal, essa movimentação de caixa aqui, ela é uma movimentação que foi criada anterior, tá? Eu fiz uma limpa no sistema aqui, então ficou algum restolho aqui para trás, por isso que saiu junto aqui, tá bom? Mas aí no seu sistema não vai sair assim não, tá bom? Então, você viu que o aluguel R$480 já apareceu aqui. Então, vou fechar um pouquinho de relatório aqui, fechar aqui. E agora eu vou tirar um relatório de receitas por categoria, que foi aquela receita que eu lancei. Pra gente ver como que vai sair. Então eu vou tirar aqui do mês de dezembro, do dia 1º até aí o dia 31 de dezembro. Vou deixar aqui pagas ambas. Agrupar categoria, acho que vou pôr não, né? Talvez categorias filha, vou deixar sim aqui. E considerar carência, isso aqui eu vou pôr, pode deixar, não vai fazer diferença nenhuma também, mas posso deixar não aqui, ó. E pela data do pagamento, tá? Vou pedir para visualizar na tela, em HTML, e aguardar com que o sistema gere. Veja aí, ó, que agora eu tenho uma receita de serviço. Você lembra que eu coloquei lá para a Exotec, eu fiz um pagamento, né? No valor de 150, o pagamento foi na data do dia 18, e receita de serviço. Então o sistema ele vai separar para você todas as categorias de receitas e despesas, tudo de forma detalhada.